Então, a questão que você me passou, ela tem esse triângulo, ele está no primeiro quadrante do nosso plano cartesiano. Nosso plano cartesiano ele é dividido sempre em 4 quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Ele está no primeiro quadrante. E aí são feitas perguntas a respeito desse triângulo e a respeito dos triângulos simétricos a ele. Primeiro, fala sobre as coordenadas desse triângulo. A gente determinar as coordenadas desse triângulo. Bem, coordenada é o valor da posição onde ele se encontra no x, que esse é o eixo x, o eixo das abscissas, e o y, o eixo das ordenadas. A gente sempre escreve primeiro o valor do x. Então, por exemplo, essa coordenada aqui, do ponto A, seria 3, né? x3, y, 2. Então, seria 3, 2. A letra B, o ponto B, seria 9, né? Chega aqui no 9, 2. Então, seria 9, 2. A gente escreve dessa forma. E o C, ele vai do ponto 6, do 6 aqui no eixo das abscissas, e o 7 no eixo das ordenadas. Então, seria 6, 7. Essas são as coordenadas dele, ok? Quais seriam as coordenadas do simétrico desse triângulo em relação ao eixo x e em relação ao eixo y? Bem, primeiro o simétrico em relação ao eixo y, digamos. Em relação ao eixo y, significaria que o meu eixo y ele seria o meio, né? Ele seria lá o meu eixo de simetria dessa imagem desse triângulo. Como se eu pegasse essa folha aqui e fosse dividir ela exatamente no meio aqui, né? E aí, quando eu voltasse, o triângulo estava refletido onde ele encostou, do lado de cá. Eu pego essa imagem e eu transfiro ela para cá. Exatamente do mesmo jeito, como um reflexo. Se fosse um reflexo de um espelho, o ponto A ia estar na mesma proximidade aqui, ó, exatamente com a mesma distância que está do eixo Y. Então, as distâncias dos pontos, elas são sempre as mesmas. Se eu tenho uma distância aqui de 3 unidades para eu chegar aqui no ponto A, para cá eu tenho que ter a mesma distância de 3 unidades. Então, o meu ponto, digamos, a linha, ele seria aqui, ó, depois que eu andasse 3 unidades. Eu vou fazer mais ou menos, claro, porque a gente tem que fazer com uma régua para achar o valor certinho. Mas seria aqui o meu A'. O meu B, ele tá a 9 unidades de distância, então ele deveria vir para cá. Eu não fiz até o 9, né? Eu vou fazer aqui, não vai ficar certinho, mas vai dar para você compreender. Eu chegaria até o 9, subindo 2 unidades, porque ele fica exatamente no mesmo reflexo, né? Então, esse aqui seria o meu B'. E o meu C' seria o mesmo reflexo, então ele iria aqui junto ao 7 até o reflexo. Aqui é o 6, então o reflexo seria o menos 6. Então, se viria aqui. Então, aqui eu encontraria os vértices do meu triângulo, tá? Que aí eu poderia unir, né? Vou pegar uma régua e vou unir aqui. Tem que fazer com a régua, né? Igual eu tô fazendo, né? E eu vou fechar um triângulo deste lado de cá. Quais seriam aqui as coordenadas? Aqui seria menos 3 e 2. Olha só. Aqui seria menos 9, né? Que ficou faltando colocar aqui. Menos 9 e 2. E aqui seria menos 6 e 7. Repare que as coordenadas são basicamente as mesmas. O que muda é o sinal do x. Porque eu refleti no eixo y, eu fiz foi trocar o lado do x. Aqui são os positivos do x, eu vim para os negativos. Então, eu só precisei trocar os sinais desse primeiro pedaço aqui. Eu vou passar sem régua, mas você faça com régua quando você fizer. E eu teria um triângulo refletido aqui, tá? De acordo com o eixo Y. Então, essas são as coordenadas. E se eu fosse passar de acordo com as coordenadas em reflexão do eixo X? Uai, é como se eu estivesse pegando este valor aqui, e eu quero pegar esse triângulo e eu quero refleti-lo em torno do eixo X. O que vai mudar? Vai mudar só o Y. O Y estava aqui, ele vai passar a ser negativo, cada um desses valores. Se o ponto A estava no Y2, agora ele vai para o Y menos 2. Aqui estava no 7, ele vai para o menos 7.
Então, depois que a gente começa a fazer esse exercício, a gente vê que a gente nem precisa ficar desenhando. A gente observa que quando ele gira em torno do eixo X, ele troca o sinal do Y. Quando ele gira em torno do eixo Y, ele troca o sinal do X. Então, aqui, por exemplo, os valores seriam 3 e menos 2, 9 e menos 2, né? E embaixo lá, 6 e menos 7. Mudaria apenas os sinais do valor de Y. E aqui, os sinais do valor de X. Aí você teria suas coordenadas para analisar qual alternativa é correta.